O que pode e o que não pode ser utilizado na composição de um alimento. Hoje a gente vai entender quais são os caminhos na legislação que a gente tem que seguir para entender esses pontos ao avaliar uma formulação de alimento ou ao fazer a formulação no desenvolvimento dos produtos. Meu nome é Juliana, esse aqui é o canal da InfoAlimentos e aqui você vai aprender além dos textos da legislação. Vamos lá! Primeira coisa, então, nos regulamentos técnicos específicos do produto é onde a gente encontra as definições sobre ele e quais são os ingredientes que podem compor aquele alimento. Nas legislações da Anvisa, a gente não tem muitas vezes isso tão definido, isso tão certinho, ingrediente a ingrediente, o que pode ser utilizado. Já nas legislações do MAPA, nos regulamentos técnicos específicos de produto do MAPA, a gente já tem listagens dos ingredientes que são permitidos como obrigatórios e como opcionais para aquele alimento. Então esse é o ponto de partida para entender o que a gente pode utilizar nos produtos. Depois a gente tem os regulamentos técnicos específicos para aplicação de aditivos nos alimentos. E nem sempre existe uma amarração certinha do regulamento do produto com o regulamento do aditivo para aquele produto, Às vezes, num regulamento de aditivos, ele acaba mesclando categorias de alimentos, produtos finais, de dois ou mais regulamentos técnicos específicos dos produtos, tá? Então, tudo que pode ser utilizado nos alimentos quando a gente está falando de aditivos vai estar escrito nesses regulamentos específicos de aditivos. É bem importante lembrar do conceito de legislação positiva. Anota que esse é importante. O que isso quer dizer? Tudo que está escrito na legislação é o que pode ser utilizado no produto, Então, se não menciona uma substância em específico, um ingrediente específico, aquilo não pode ser utilizado no alimento. Às vezes, quando a gente fala dos regulamentos da Anvisa, para produtos, nem sempre, como eu falei antes, não está específico os ingredientes que podem ser utilizados, mas ela cita ingredientes alimentícios, alguma categoria específica de ingredientes. Se não está escrito de alguma forma que você consiga encaixar nesses ingredientes que são citados, a gente não pode utilizar nos produtos. E nesses regulamentos de aditivos, a gente vai encontrar funções que são autorizadas, as quantidades que são autorizadas para os alimentos e em alguns casos ainda tem também exceções a ser consideradas naquela aplicação de aditivo específica e especificidade sobre aquele aditivo também, Um exemplo seria um corante que ele tem, o princípio ativo dele é quem tem o limite na aplicação e não o corante em si, só o princípio ativo. Então, às vezes essas observações precisa ter um certo cuidado. Além disso, nessas de aditivos, quando a gente fala em categorias específicas, elas relacionam os aditivos BPF que podem ser utilizados naquela categoria. Então, sempre você vai utilizar a legislação de aditivos para o produto em específico que você está aplicando o aditivo ou que você está avaliando a formulação e também a legislação de BPF, A legislação de BPF ela nunca vai ser referência de utilização de aditivos sozinha. Ela sempre tem que estar amarrada à categoria do produto que você trabalha. Isso também é bem importante. Coadjuvantes de tecnologia são aquelas substâncias que são aplicadas durante o processamento do produto e que não fazem parte da composição final do alimento. Não tem legislação específica para todas as categorias de alimentos para coadjuvantes de tecnologia. Então é um ponto de atenção aí para quando você tiver que avaliar ou incluir algum coadjuvante de tecnologia no seu processamento. A gente não tem para coadjuvante de tecnologia as legislações divididas da mesma forma que a gente tem para aditivos. Então, outro cuidado que tem que ter quando a gente tem esse tipo de substância utilizada nos alimentos. E, como eu falei um pouco antes, a legislação ela tem o caráter positivo, tudo que está escrito nela é o que pode ser utilizado. Mas a gente também tem legislações com proibições. Tem especificamente um texto, uma norma, que vai dizer que certas substâncias são proibidas a utilização no alimento. Então, além de não estar escrito em alguns regulamentos, a legislação enfatiza a proibição do uso de
determinadas substâncias. Isso acontece porque em algum momento do passado aquelas substâncias elas eram permitidas para uso e foram retiradas, foram reavaliadas e retiradas das listas positivas. Foram publicadas algumas legislações falando de proibição, mas não espere que tenha legislação proibindo várias substâncias ou qualquer outra coisa que você não veja escrita na legislação. O mais importante nisso tudo, além de ficar atento ao que hoje é vigente na legislação, é ficar atento às atualizações que elas sofrem. Hoje em dia, nesse último ano, principalmente aqui em 2021 e 2020 também, a gente teve muita atualização de legislação. Tão importante quanto se manter informado sobre essas condições que a legislação traz do que pode, o que não pode nos alimentos, é se manter atento às atualizações que essas legislações sofrem, que pode interferir no que você vai aplicar nos seus alimentos hoje ou não. Você tem mais dúvidas sobre o que pode ou o que não pode utilizar nos alimentos, como ingrediente ou como aditivo ou até como coadjuvante de tecnologia? Conta pra mim e obrigada por ter ficado até aqui.